Zé Rafael, Richard Rios e o contratado Aníbal Moreno disputarão duas posições no Palmeiras. Qual será a dupla de volantes titular do time, hein? Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez pra gente comparar os volantes do Palmeiras, pra entender inclusive como que o Aníbal Moreno pode melhorar esse time, né, onde ele pode melhorar as características que a gente já tem e o que a gente pode de fato evoluir dentro dessa lógica da dupla de volantes, tá? Eu peguei aqui pra gente comparar os caras que foram titulares do Palmeiras ao longo de 2023 na função, né, então Zé Rafael, Gabriel Menino e Richard Rios. Tirei dessa conta os que foram reservas, até porque eles continuarão sendo reservas muito provavelmente, né? E aí Fabinho, Atuesta e por aí vai. Certo, meus amigos? Peguei os titulares pra gente fazer um comparativo bem bacana, vocês vão gostar de ver, porque traz muitas reflexões pra gente a respeito dessa dupla de volantes. Só antes de ir pra comparação, eu peço pra você se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito, porque eu sei que você gosta de análise, você gosta de Palmeiras, então aqui é só análise e só Palmeiras. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma, fechou? Então vamos lá, meus amigos, para fazer essa análise eu separei os números de cada um deles ao longo de 2023 pra gente comparar, tá? Claro que, já fazendo o disclaimer, o Aníbal Moreno tava em um outro contexto, né, numa exigência diferente, em competições diferentes, né, mas peguei os números dele em 2023, tem esse contexto diferente, mas os números já vão servir como uma base legal para um comparativo. Portanto, aqui vamos para os índices de cada um deles nessa última temporada, segundo o SofaScore, tá? Números lá do SofaScore, então eu separei as participações em gols, passes decisivos, bolas longas, duelos ganhos, interceptações e desarmes. Muitos números aqui, vai ser interessante pra gente perceber, certo? Começando, portanto, pelas participações diretas em gols, tá? Em termos de gols marcados, a liderança é tranquila do Gabriel Menino, muito por causa daquela fase artilheira dele no início de 2023, né, marcando 2 gols na final da Supercopa, 2 gols na final do Paulista, enfim, viveu uma fase bem artilheira por ali, fazendo 8 gols ao longo de toda a temporada, tá, meus amigos? Já nas assistências, a gente tem um equilíbrio maior, né, só o Rios ali abaixo dos 3 que tiveram 4 assistências ao longo da temporada. Mas é claro que não dá para avaliar volante só com base em número de gols e assistências, né? Então, partindo para outras estatísticas ainda ofensivas, o número de passes decisivos é interessante a gente observar, que são os passes que geram finalizações, né? Entendam dessa maneira, passes decisivos, passes que geram finalizações. Aqui, o Zé Rafael e o Menino lideraram na última temporada pelo Palmeiras, né? Números em média, importante dizer, números por partida, tá? E surpreendentemente, o Aníbal com um índice superior, tá? Me surpreendeu esse, porque ele é um camisa 5, né, ele é um primeiro volante, então interessante essa média aí de basicamente um passe decisivo por jogo, tá? E aí quando a gente vai no aproveitamento em bolas longas, a gente tem bons números no geral, né, com destaque pro Zé Rafael, e vejam só que interessante, o Richard Rios na lanterna nessas estatísticas ofensivas, né, interessante observar, e só prova o que eu falei ao longo do ano inteiro aqui basicamente, que é o fato de que o Rios, ele ofensivamente não é um jogador de passe, né? É um jogador de condução, é um jogador de drible, de chegada, é nesses casos que ele se destaca mais ofensivamente. Vamos agora então para o aproveitamento nos duelos, tá? E aqui entendam duelo como qualquer disputa de bola entre dois jogadores dentro de campo, tá? Qualquer disputa de bola vale como um duelo. E aqui sim o Richard Rios se destaca mais, né? Interessante observar, duelando bem em campo com 51% de aproveitamento e mais uma estatística que o Aníbal lidera, né? 56% nos duelos ganhos, mais uma vez, claro que o nível de exigência Brasil e Argentina é diferente, mas serve como base, eu acho que é interessante da gente comparar. E fechando a nossa tabelinha aqui com estatísticas defensivas, vejam só interceptações, que interessante, né? Como Aníbal e Zé Rafael lideram ambos com praticamente uma interceptação por jogo, e quando a gente vai para os desarmes, a disparidade fica ainda mais clara, com os dois bem próximos ali, né, no índice de desarmes por jogo, e ambos com praticamente o dobro do que Richard Rios e Gabriel Menino, então para fechar a nossa tabela, números bem interessantes, né?
Eu acredito que a dupla vai acabar sendo Aníbal Moreno e Zé Rafael, tá? Pensando no longo prazo ali da temporada, porque o Zé Rafael ele vai melhor como 8 do que como 5 na minha visão, e o Aníbal é o único camisa 5 natural, digamos assim, que o Palmeiras tem aí entre esses que estão disputando, tá? O Rios já fez as 5, terminou bem a temporada passada, vai, claro, criar uma boa disputa ali, né? E além disso, é bom você ter opções diferentes, de características diferentes, né? Mais de uma opção, porque gera variação também, né? O Abel é um cara que gosta tanto de mudar o time, dependendo do adversário. Se num jogo ele quiser colocar 3 volantes, agora ele pode, se ele quiser, né? Se encaixar ali com o adversário, dependendo do jogo. Então, gerar variação pro Abel é importante também. E isso, claro, se não chegar mais ninguém, né? O Caio Alexandre do Fortaleza foi um nome muito falado ao longo dessa janela. Vamos ver se chega, se não. Mas por enquanto o cenário é esse, tá? E lembrando, os números eles servem como um auxílio porque a gente vê no jogo, né? Como uma base, como um auxílio, porque a gente observa. Não é pra gente formar opinião baseado só em números, fechou? Por isso que aqui a gente gosta de assistir, interpretar e analisar o jogo dentro de campo. O Aníbal Moreno, por exemplo, assim que o Palmeiras contratou, eu trouxe uma análise aqui pro canal sobre as características do jogador, pontos fortes, pontos fracos, mostrando lances dele no Racing, a análise tá aí no canal. Se você quiser assistir, tem até uma playlist de análises individuais aqui, você pode encontrar facilmente, então sempre observando o jogo e os números para um auxílio. E no fim das contas, vamos esperar também a temporada começar de fato, né, esses caras entrarem em campo pra gente observar no fim das contas o que vai rolar dentro das 4 linhas, fechou? Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou de tudo isso que eu mostrei, desses dados, quem que você acha que vai formar a dupla de volantes titular do Palmeiras ao longo de 2024, quero saber a sua opinião aqui embaixo, fechou? Se você chegou até aqui, também peço pra você deixar o seu likezinho, não custa nada, tenho certeza que você curtiu a análise, então deixa o like pra fortalecer o canal, e se quiser ver mais, já sabe, é só se inscrever aqui embaixo, que aí você não perde nenhuma análise que a gente tá postando aqui. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia, vejo todos no próximo vídeo. Tchau, tchau!